Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo? Então vamos começar agradecendo, antes de mais nada, agradecendo ao Todo-Poderoso que fez com que nós estejamos aqui juntos, com saúde, em nossos lares, com nossa família, ainda que é o núcleo mais reduzido da família, mas Baruch Hashem, nós estamos gozando de saúde e, se Deus quiser, nós vamos sair em breve dessa situação e vamos poder, se Deus quiser, voltar para a sinagoga, voltar para nossas rotinas que estamos acostumados. A aula de hoje é uma tentativa, e eu espero que eu seja feliz, é uma tentativa de organizar o tempo, organizar os fatos que marcaram a nossa identidade. Nós somos judeus por causa que nós somos produtos desses fatos históricos. E esses fatos históricos marcam dentro de nós, em nossa memória, em nossa vida, em nossa prática, em nossa herança familiar, muito dos conceitos que nos faz judeu. O judeu tem conceitos que ele carrega geração após geração que foram produzidos através desses fatos. Eu espero, com a ajuda de Deus, que eu vou conseguir passar isso para vocês nesses 6 módulos. Cronologia do nosso povo, a cronologia da nossa história. O módulo 1 vai falar da criação do mundo até Abraham. E o título já propõe a primeira reflexão, que é: da criação do mundo até Abraham, a ênfase é o indivíduo. Buscar o indivíduo. Buscar você. Buscar eu. Quem eu sou? O que devo fazer? O que devo pensar? O que devo falar? O que devo sentir? Então, o indivíduo. E assim, eu quero apresentar para vocês, com o objetivo de organizar essa cronologia, eu quero mostrar para vocês o que eu chamo da cronologia do tempo. Vocês têm aí na frente a cronologia, e nessa cronologia vocês têm 2 aspectos que eu preciso explicar. Primeiro, o que está em preto é fatos históricos bíblicos. O que está em amarelo são as datas do calendário judaico, e o que está em azul, datas do calendário gregoriano. Eu vou demonstrar, através de todas as aulas, como nós estamos direitinho no ano de 5.780, indo para 5.781, sem nenhuma falha. O nosso calendário judaico está impecável. Então, vejam, nós temos aí, no ano 0, a criação do mundo. Nós contamos a história a partir da criação do mundo, Briat Olam. Depois, nós temos como uma referência apenas o falecimento de Adão, Adam Arishon. E esse Adam Arishon faleceu com 993 anos, ou seja, o falecimento dele era, na verdade, o ano da história, 993 no calendário judaico. Depois, eu coloquei como um parâmetro o nascimento de Noé, que foi no ano de 1056. O Mabul, o dilúvio, foi no ano 1656, o que quer dizer que Noé tinha
600 anos quando o dilúvio ocorreu. Depois, em 1948, detalhe, no calendário judaico, nasceu Abraham. Interessante que Abraham recebe como mandamento o Lech Lechá, ir para a Terra Prometida, que no gregoriano 1948, após a Era Comum, né, ele corresponde ao 1948 de proclamação do Estado de Israel. Isso é uma coincidência, mas vamos seguir. A Torre de Babel foi em 1996 no calendário judaico. Isso quer dizer que Abraão já estava vivo. Abraão pertenceu à história da Torre de Babel. Isso tem uma implicação muito grande. E no ano de 2023, Deus faz o pacto com Abraão, Lech Lechá. Então, a aula de hoje vai ser de 2000 anos. Nada mais, nada menos que 2000 anos de história, de acordo com o nosso calendário. Se quisermos buscar uma correspondência com o calendário gregoriano, eu coloquei em azul. Então, quando Deus fala para Abraão, Lech Lechá, isso corresponde a 1731, antes da Era Comum. A Torre de Babel, 1775, antes da Era Comum. As datas vão bater. A criação do mundo, de acordo com a Torá, foi no ano 3761, antes da Era Comum. Ou seja, nós estamos aqui propondo uma organização, nós estamos propondo também não só uma organização, nós estamos propondo que, na aula de hoje, tenhamos em mente 2000 anos de histórias, e com esses fatos que eu coloco neste gráfico, eu vou mostrar o que impactou em nossa identidade. Então, vamos começar. Vamos começar fazendo o seguinte. Vamos pensar se você já questionou por que o mundo foi criado. Ora, o mundo foi criado porque, diz o Rabino Moshe Chaim Luzzatto, século XVIII, o ato da criação foi resultado de um ato de amor, de doação. O Todo-Poderoso cria a existência para poder amar, doar. Mas se ele está sozinho, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim vet haaretz. Mas por que ele cria esse mundo? Porque ele quer amar. Deus faz um ato de amor, cria uma existência para ele poder amar algo, amar alguém, doar algo, doar alguém. E a maior doação que Deus pode te dar é Ele mesmo. A oportunidade do Criador se aproximar do Criador. Desculpa, do criado se aproximar do Criador. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu, em um determinado momento, Kulo Ahavá, todo ele é amor. Mas amar a quem? O quê? Ele cria o mundo para que o amor dele chegue em algum endereço. O endereço se chama existência. A existência é fruto do amor. A doação de Deus foi completa. E a maior doação de todo criou o mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal, o ser humano, e a maior de todas as doações é ele mesmo. Então, quando a pessoa reconhece isso, ele percebe qual a razão que o mundo foi criado. Por isso, a Torá começa com essa história. A Torá começa com Bereshit, bara Elohim et hashamayim vet haaretz. E vocês vão entender aonde aquele gráfico
aquela linha do tempo, que na aula de hoje corresponde a 2.000 anos de história, vai nos levar. Vejamos. Você já perguntou para que vivemos? Segundo o Rabino Luzzatto, muito simples. Nós vivemos porque, segundo ele, viver é amar, é doar ao próximo. A espiritualidade do homem está quando ele cuida da existência do outro. Esse seria o sentido do homem ter a imagem e semelhança de Deus. Ora, eu falo Betzelem Elohim, Bara Oto, Zahar Kevá. Homens e mulheres têm a imagem de Deus. O que quer dizer? Que a espiritualidade dele é de ele se assemelhar ao Todo-Poderoso, de amar o próximo, de amar sua família, de amar sua esposa, de amar seu filho, de doar para a sua comunidade, de entregar contribuições à sua sociedade. Isso é ato divino, é ato de amor. Assim como o Todo-Poderoso cria o mundo, possibilita a existência do outro, a tua e a minha espiritualidade está sendo desenvolvida na medida em que eu penso no outro, eu penso na existência dele, eu penso dar a ele o que ele precisa, portanto, eu penso nele, eu estou me assemelhando a Deus. Eu não penso em mim, eu penso no outro. Amar é pensar no outro. Amar é doar ao outro, é entregar ao outro, é entregar à esposa, é entregar aos filhos, é entregar aos alunos, é entregar às pessoas da comunidade, a entregar às pessoas da sociedade. Portanto, a gente já tem aqui no segundo slide, já temos aqui qual o motivo do mundo for criado e qual é o significado da vida. Eu não vim ao mundo para sentir prazer. Eu não vim ao mundo para me satisfazer a mim mesmo. Eu vim ao mundo para satisfazer o próximo. A minha espiritualidade depende se eu faço o outro se sentir bem. Muito bem. Agora, uma vez entendido, em nome do Rabino Luzzatto, que vocês sabem, tivemos a oportunidade lá na nossa sinagoga de estudar o Rabino Luzzatto, o Sheikh Haim Luzzatto, por 6 meses. Grande rabino Sfaradi da Itália, nasceu na cidade de Pádua, foi um dos grandes pensadores, que ele coloca esses conceitos que, ao meu ver, tem um impacto na identidade judaica. Nós, judeus, precisamos entender o propósito da criação. Nós, judeus, acreditamos que Deus criou o mundo. Nós, judeus, somos, no nosso DNA, doadores, não receptores. Nós somos doadores. Afilo ani, shemitparnes minasedaká, mesmo uma pessoa que depende de algum fundo de sedaká, ele é obrigado a doar. Por quê? Porque está no DNA do judeu. Ele tira a metade do que tem e dá para o seu membro da família ou aquele que necessita. Esse é o DNA do mundo. Esse é a espiritualidade da vida. O grande rabino português, Dom Isaac Abravanel, ele escreve: o homem foi designado como guardião do mundo. Aliás, a Torá deixa isso claro no texto, que Deus botou Adão no Ganed Leovdau Leshomra. E nele, no mundo, ele vai encontrar várias árvores, diz o rabino português, do prazer, árvores do conhecimento e a árvore da vida. O pecado do homem, diz Abravanel, comer da árvore do conhecimento e dos prazeres antes da árvore da vida. Ou seja, Abravanel aqui, ele dá para nós uma contribuição importantíssima. O judeu, quando ele tem na sua identidade o pensamento da Torá, ele entende que quando ele é colocado no mundo,
ele vai poder desfrutar da árvore do conhecimento. Nós podemos ter conhecimento, óbvio, mas a gente pode ter também prazeres na vida, óbvio. Então, qual foi o pecado do homem? Vocês sabem, o Dom Isaac Abravanel me fez pensar qual é o pecado do Adão ser atraído pelo conhecimento. Qual o problema? Vocês poderiam me dizer, no sentido literal, Deus falou, não come, não come. Ou uma desobediência. Mas Abravanel vai mais fundo. Ele vai mais fundo. E eu tive o prazer também de ensinar Abravanel por 6 meses. Abravanel diz o seguinte, olha, meu querido, você pode ter prazer na vida. Não está proibido. Olha, meu querido, você pode ter conhecimento na vida. Estude, faça faculdade, faça mestrado, faça doutorado, estuda, vá em frente. Mas sabe de uma coisa? Nada disso será positivo para a existência sua e do mundo se você não entender primeiro qual o significado da vida. O pecado de Adam Arishon, o pecado de Adão e Eva, ou como se chama na literatura, o pecado original, o pecado foi ele não ter comido da árvore da vida primeiro. Ele tinha que entender por que vivemos. Ele tinha que entender qual o propósito da criação, ficar claro. E ele antecipou o quê? Conhecimento? Árvore da vida? Pois bem, este foi, e este está sendo ainda o pecado da humanidade. Porque não adianta nada a gente viver na rotina do prazer e do conhecimento sem entender qual o significado da vida, qual o significado e o propósito do mundo. E aí, o que você fará, então, com o conhecimento antes de entender o significado da vida? Talvez a história vai produzir capítulos horríveis, em que éramos detentores do conhecimento, mas como nós não entendemos e não entendíamos o significado da vida, fizemos crimes, atrocidades. Usamos a ciência para matar, usamos a ciência para destruir, usamos a ciência para humilhar. E por que isso acontece? Isto acontece porque não comemos da árvore da vida antes da árvore do conhecimento. Quando uma pessoa pode se afastar muito do sentido da vida, quando ela vai para o prazer, mas ela não entendeu a vida, e ela come tanto do prazer e não come da vida, então fica uma pessoa fútil, fica uma pessoa sem grandes contribuições para o mundo. Esses são ensinamentos já acumulados de Moshe Chaim Luzzatto e Dom Isaac Abravanel. Aí, como vocês já sabem, eu vou trazer mais um pensador. E este pensador é o Rabino Chaim Friedlander, já século XX. Ele continua na linha do tempo e fala o seguinte, ele cita o Passuk no Bereshit, e o Eterno se arrependeu de ter feito o homem na terra. Mas Noé achou graças aos olhos do Eterno. Noah matzah bene Hashem. Só que Noah errou de novo. E Deus está procurando o indivíduo e não acha. Afinal de contas, ele criou Adam e Havá. Os dois anteciparam outras árvores antes da árvore da vida. Ficou na esperança de Noé. Opa, Noé achou graça aos olhos de Hashem. Agora vai. Agora vai. Agora o mundo vai ter um indivíduo que vai poder entender o que significa a vida, qual o propósito da criação. E vai poder pegar a maior doação divina, que é o próprio Deus. Estamos à busca desse indivíduo. Diz o Rav Chaim Friedlander, em seu livro Siftei Chaim, um grande best-seller do pensamento judaico. Ele diz, Noé repetiu o erro de Adão. De acordo com Midrash, a árvore proibida que Adão comeu lá no paraíso foi a vinha. Ok, a uva.
Mais do que ficar bêbado quando ele sai da quarentena, do dilúvio, novamente o homem busca prazeres e conhecimento antes de compreender o significado da vida. Aliás, pelo amor de Deus, estão flexibilizando. E aí, os bares lotados. E estão dando, assim, as mensagens que nos chegam, as reportagens que nos chegam, é os filhos de Noé bebendo. Mas a gente tem que entender o significado da vida. Será que a quarentena não fez a gente pensar o propósito da criação, o significado da vida? Cuidado! A gente está 100 dias fazendo quarentena e, de repente, a gente pode ficar cansado e falar Lechaim e não é Lechaim. Noah falhou. Noah foi por prazer. Ele já não aguentava mais ficar preso dentro da arca. Aquela quarentena foi pior do que a nossa, né? A nossa, a gente está em casa com a nossa família, não tem todos os bichos do reino animal, tem Netflix para todo mundo, está tudo tranquilo. Mas Noah saiu tão alegre, tão feliz, que ele quis fazer um lechaim. Ficou bêbado. Não entendeu o significado da vida. Não foi para isso que Deus doou a existência. Cadê o indivíduo que vai reconhecer a Deus? Então, diz o Rav Chaim Friedlander, havia uma expectativa, havia uma esperança de que seria Noah e não foi Noah. E aí, seguindo na linha do tempo, estou chegando na linha do tempo, depois de Noah vai ter que vir alguém. Quem é? Avraham. E aí eu cito o Rav Yosef Soloveitchik, também graças ao bom Deus, estudamos por 6 meses o Rav Soloveitchik na sinagoga. E lá, o que acontece? Ele escreve o seguinte: a antropologia e a história descrevem o homem primitivo como amedrontado diante da natureza. A humanidade era politeísta, sem cultura substanciosa. Com o desenvolvimento da sociedade humana, chega o monoteísmo. O Rav Soloveitchik, vocês sabem, ele vem da Rússia, ele chega aos Estados Unidos, foi rabino de Boston e presidente de honra da Yeshiva University, uma cabeça, tanto nas ciências como no rabinato. Mas ele afirma, se a antropologia e a história descreve a história da humanidade dessa forma, a Torá traça outro percurso. O mundo nasce monoteísta com Adão e não poloteísta, como diz a antropologia. Ora, desculpe. O mundo nasce monoteísta com Adão, soberano e espiritual, mas com seus fracassos e dos seus descendentes surge a idolatria. A idolatria não vem como a antropologia quer dizer, a história quer dizer, que o homem estava em contato com a natureza amedrontado, e aí ele via a chuva, ficava com medo da chuva, Deus da chuva, via o sol, Deus do sol, via o trovão, Deus do trovão, e aí cada fenômeno da natureza era um Deus. Diz o Rav Soloveitchik, não, porque se a Torá falou que Deus criou um homem, e Deus falava com o homem, então o homem nasceu monoteísta, não nasceu politeísta. Temos uma divergência com a antropologia, temos uma divergência da história. E aí que temos uma divergência? Vamos conversar com a ciência, vamos discutir, vamos debater, vamos falar, vamos conversar. Nós não podemos ficar envergonhados porque divergimos. Ao contrário, isso faz parte da nossa identidade. O mundo nasceu monoteísta. Deus cria o mundo por um gesto de amor. O significado da vida é imitar Deus, doar ao próximo. E Deus quer que a pessoa entenda que a maior doação é o próprio Deus. Tem que haver um vínculo desse indivíduo, desse homem com Deus. E ele está vendo que o Deus cria, o homem é monoteísta de nascença e vai com as gerações se perdendo, não entendendo que ele tem que comer da árvore da vida antes das demais árvores. Todas as árvores você pode comer, mas é a ordem é importante.
Porque a mudança da ordem faz a mudança de prioridades. Você prefere o quê? Você prefere os prazeres? Primeiro? Primeiro o prazer? Primeiro o conhecimento? Não. Primeiro o significado da vida. E aí o Rav Soloveitch diz, Adão fracassou, seus descendentes fracassaram, Noah aumentou a esperança, mas infelizmente decepcionamos com o Noah. E aí? Quem será o indivíduo que vai poder recolocar o mundo na sua real existência? Aí diz o Rav Soloveitch, o homem não entende o mundo, cede totalmente aos seus desejos, não reconhece Deus e nem confia em si mesmo. Aí ele começa a ficar com medo, ele começa a fugir, ele começa a apelar para várias forças, e assim eu não citei aqui apenas para sintetizar as fontes, mas quem estuda Maimônides, no livro Mishneh Torah, Alachot Avodah Zarah, lá diz o Rambam, o mundo começa com Adam Arishon, que falava com Deus, e Deus falava com ele, e depois o percurso de Avodah Zarah foi exatamente quando os descendentes de Adão vão se perdendo. Se cria uma esperança com Noah, olha que o Noah testemunhou que o mundo errou, e o mundo começou de novo com Noah, mas ele também decepcionou. A gente viu as palavras do Chaim Friedlander no livro Sifter Haim. Diz o Rav Soloveitch no livro Amud Olam, página 47, diz o Rav Soloveitch, a humanidade terá outro destino com Abraham. Por quê? Porque Abraham volta a reconhecer o Criador e a confiar na espiritualidade. De maneira que o mundo foi criado por um propósito, o mundo ensina qual o significado da vida, há quedas deste ensinamento desde Adam Arishon até chegar ao nascimento de Abraão em 1948 do nosso calendário. Portanto, 2000 anos se passam para a gente poder ter o significado da vida e o propósito da criação na mão de um indivíduo. Um indivíduo. O mundo todo se voltou contra a realidade de Deus. O mundo todo foi abandonando. Tem muitas árvores de prazeres que nos afastam. E tem muito conhecimento para preencher a agenda que nos afasta, que foi a Torre de Babel, se não a maior árvore do conhecimento daquela época. Construir, mas tirar Deus da história. Então, veja como esses fundamentos desses fatos históricos, que desde que nós pisamos nas escolas judaicas, nossos filhos, desde que nossos netos vão lá e aprendem as historinhas da Torá, essas historinhas da Torá, no fundo, colocam dentro de nós identidade importantíssimo do pensamento judaico. Nós somos judeus porque carregamos esta herança. E aí, termino a aula já dizendo, voltando, né, para o que eu chamo de referência da nossa linha do tempo. Ora, quando Deus, então, vê que existe uma pessoa chamada Abraham Avinu, Padre querido, luz de Israel. Esse foi o indivíduo que deu luz, deu a luz. Começou o mundo graças a Abraão. Parece que o mundo foi criado por causa de Abraão Avinu, porque até então não foi bom. Foram 2000 anos de trevas, podemos dizer, de raros pontos de luzes, e que depois havia uma decepção muito grande. E aí, para terminar, olha só que interessante. Eu posso confirmar a vocês de que o nosso calendário é um calendário que vai bater bonitinho as datas. Por quê?
Porque, como eu botei na linha do tempo, se o mundo foi criado zero e na Era Comum é 3.761 antes da Era Comum, e eu paro para fazer um somatório com 2020 a mais, vai dar os 5.781 que estamos entrando. O nosso calendário, e eu vou fazer isso aula após aula, ele dá certo. O 5.780 não precisa, quando a gente se encontrar com outras árvores do conhecimento e falarem, não, mas tem bilhões de anos, trilhões de anos, isso é uma outra conversa que não me preparei dentro deste curso para falar sobre essa discussão dos bilhões de anos. Eu só me preparei para mostrar para vocês. Tenho um orgulho que a nossa história bate os 5.781, dá certinho. E eu vou, como eu mostrei na divulgação do curso, eu vou chegar até a proclamação do Estado de Israel. De maneira que vocês vão ver, ano após ano, como vai batendo, vai batendo, vai batendo. Essas foram as ideias que eu pensei em trazer nesse primeiro módulo, né, da aula e quero agora fazer com que todos vocês, né, possam fazer as suas colocações. Quem ainda não colocou no chat, pode colocar no chat, que eu vou chamando as pessoas aqui, né, para verificar o que escreveram para mim, ou podem escrever agora e a gente vai responder na medida do possível. Tá bom? Bom, aqui a primeira pergunta. Noé estava vivo quando Abraão nasceu? Então, a própria existência natural é uma dádiva divina, correto? Correto. Abraão e Noé estavam juntos? Sim, estavam juntos. Abraão conheceu Noé, de acordo com a nossa linha do tempo, de acordo com o Tanar, Abraão e Noé estavam na Torre do Babel. A Torre de Babel, por exemplo, tinha dois personagens interessantes, Noé e Abraão. Um entendeu a história, Abraão. Noé não entendeu. Importante isso. Não entendeu. Abraão entendeu, Noé não entendeu. Essa é um ensinamento. 2.000 anos de história, Abraão foi o salvador da existência. Judite, barroca. Agora aqui tem mais uma outra colocação. Parece que a quarentena é um novo teste da humanidade perante a vida versus o prazer. Eu acredito que sim. Acredito que a quarentena, eu brinquei, mas eu acho que, de fato, a quarentena se assemelha muito à permanência de Noah na Teivá. E aí a gente sai da Teivá para reconstruir o mundo. Então, quando a gente sair de nossas casas e voltar, se Deus quiser, para a rotina, temos a missão de reconstruir o mundo com outros valores. Né? Quais os valores? Os valores das árvores que precisam ser organizadas. A árvore da vida é a árvore do prazer e do conhecimento depois. Não podemos mudar, não podemos alterar essa ordem, como disse com muita propriedade o rabino português, Dom Isaac Abravanel, ele falou disso de forma magnífica em seus comentários da Torá. Mais alguma pergunta? Senhor Jacques, sim, senhor. O que o senhor achou da linha do tempo? Olha, me lembrou algumas coisas quando eu encontrei o Abraão. A gente falava muito com ele. Estou brincando. Rabino, está mais do que claro. Tem a linha, as datas. Está claríssimo. Aliás, o senhor já tinha dado esse tipo de aula numa vez. Uma vez, o senhor já tinha falado. Acho que entre uma aula e outra, o senhor fez todo o diagrama
da linha do tempo. Eu tinha feito. Não, claro, não era assim, mas era vamos chamar, grosso modo. Mas tá ótimo, tá fantástico. Muito bem, muito bem. Eu vi aqui que está, se me permitam, eu vi aqui que está assistindo a nossa aula um querido amigo que faz tempo que eu não vejo, que é o senhor Maurice Uziel, é isso? O senhor Maurice Uziel. Ele está aí, sim. Ahá! Forte abraço para ele. Muito bem, muito bem. Quem mais gostaria de fazer um comentário, alguma colocação? Rabino, por favor. Por favor, Fabiana. Olá, tudo bem? Bem? Tudo jóia, graças a Deus. Rabino, a gente tem uma dúvida. Como você nos explica a idade de Noé? Qual a explicação que você pode passar para a gente? 600 anos, foi uma bula, depois ele viveu até os 900. Como que a gente consegue explicar isso? Se alguém pergunta, ou... Eu não sei explicar essa idade. As idades que foram apresentadas. As idades que foram apresentadas na aula de hoje seguem uma fonte. A fonte é a Torá. Então, eu pego quando ele nasce, eu pego quando ele entra na Teivá e pego, por exemplo, quando ele morre, quando a Torá fala que ele morre. Então, eu consigo, de acordo com este documento que chegou até nós, eu consigo citar exatamente, em um determinado período do fato bíblico exposto, qual é a idade dele. Então, não havia RG, não havia essas certidões todas. A minha certidão de acontecimento é a Torá. Então, eu afirmo, se a Torá chegou até nós, ela certifica o acontecimento com aquela idade. Ponto. Então, Avraham Avinu vai ter um filho com 100 anos? Vai ter um filho com 100 anos. Essa é a certidão que nós temos. Então, essa é a idade dele. Agora, por que eles viviam tanto? E hoje nós assistimos na história uma queda que vivia menos e hoje estamos voltando a viver um pouco mais? Bom, isso são questões que podem ser explicadas, né? Qual era o tipo de vida que eles viviam, na Idade Média, que tipo de vida nós tínhamos, era tudo guerra. Depois, de um tempo para cá, a coisa melhorou, os conflitos são outros. Então, existe aí um estudo sobre isso, né? Tanto pela economia como pela ciência, estudando os anos de vida da pessoa. Mas, para nós, estudantes de Torá, o que nos interessa aqui, por agora, é certificar que as nossas histórias da Torá batem bonitinho no nosso calendário. O nosso calendário não é fake, muito pelo contrário, nosso calendário vai bater direitinho até chegar lá no Ben Gurion, em 1948. Vocês vão ver como bate bonitinho tudo. E as idades, eu tenho como certidão a própria Torá. Ok. Obrigada pela aula. Obrigado. Rabino, Sim. Rabino, Doutor Rosenberg. não tem muitos homens que tenham sido mencionados na Torá Atzahen Be'anav, que quer dizer muito mais que só algumas palavras curtas. Atzahen Be'anav, ele achou graça nos olhos de Deus, é uma tradução muito pobre. Atzahen quer dizer ele mereceu, ele teve merecimento. Então, o merecimento que está escrito na Torá é esse período de tanta longevidade, é isso que a gente vê. Né? Ele pode ter tido 120 anos para conseguir construir a Teivá, foi muito tempo. Né? Então, a gente tenta comparar com o homem de hoje, mas não tem sentido comparar com o homem de hoje. Ele é o único que a gente lê a Sachem Be'anav. É assim, se você pegar na Torá as 10 gerações de Adão,
até Noé e de Noé até Abraão, você vai ver uma série de outras pessoas, Metushela, vários, que viveram tanto mais, ou quase igual, ou mais, inclusive, do que Noé. Matzah Hen Beinei Hashem, que achou graça aos olhos de Eterno, não necessariamente tem a ver com a idade e a longevidade dele. Naquele momento, diante do mundo caótico, sob o ponto de vista do comportamento humano, Noé sobressaía. Mas ele não se manteve constante. Porque se ele se mantesse constante, talvez a luz começava de Noé, mas não começou. Começou de Abraão. Ele foi instável. Então, quando a Torá fala que Noah Matzah Beinei Hashem, naquele momento, sim. O fato de ele ter muitos anos de vida, outros que não vale a pena, mas está lá, a Torá descreve com muita precisão todas as gerações e os anos de cada um. E você vê lá que tem gente que viveu mais do que ele, inclusive. Então, isso não faz aquelas pessoas serem também que Matzah Beinei Hashem. Não. Não há Matzah Beinei Hashem. Só que ele não foi estável. Ele não deixou, como a gente vai ver no próximo semana, ele não deixou família. A família não segue. É preciso ter o encontro de gerações. Então, o Noah, ele erra já na saída da Teivá quando fica bêbado. Ali é uma demonstração de inversão de árvores, como diz Abravanel. A árvore do prazer toma conta dele. Ele perde a organização das prioridades. Então, por isso que ele, sim, era Matzah Beinei Hashem lá atrás, mas não se manteve constante ao longo da sua biografia, da sua vida. É isso que é o Noah. E por isso que o povo judeu é Benei Israel e não é Benei Noah. Isso aí é uma outra reflexão também a fazer. Que mais? Rav, eu tenho uma pergunta. Pois não. O senhor falou para a gente que o significado da vida da humanidade é fazer bem ao próximo, que é fazer o bem ao outro, porque esse é aquilo que valida a nossa existência para que a Baruch Hashem nos criou. Quando aconteceu a destruição do segundo templo, que foi majoritariamente por causa de Lashon Hara, seria como se fosse uma destruição pior do que a do primeiro templo, porque vai contra o nosso sentido da nossa vida, a validação da nossa existência. Nós vamos chegar lá, tá? Num dos módulos nós vamos falar sobre essa destruição do templo, porque você prestou atenção, né, na ideia do curso. O curso vai de indivíduo, família, território, nação, né? E espaço, local, localização. Não é só territorial, localização também do serviço. O Bet HaMikdash, hoje, na ausência do Bet HaMikdash, a sinagoga. Nós vamos explicar um pouco a necessidade de local, a necessidade de territorial, né? Então, as reflexões que você acaba de fazer, de que ódio livre é mais grave ainda, porque ele é uma... Bom, o que é o ódio livre? Simplesmente desamar. O ódio livre é quando o amor some, né? Ele, no lugar de amar, ele odia. Quer dizer, então ele conseguiu ir para o extremo errado da existência, né? Nós não podemos odiar ninguém. A Torá proíbe a gente chegar nisso. Mas por quê? Porque a gente, às vezes, pode chegar nisso por uma questão mundana, por uma questão circunstancial, de momento, mas nunca, né, deixar como foi no segundo tempo, que você tão bem disse. Então, a gente vai chegar lá também para falar, e aí, quando a gente chega no ódio e não no amor, a gente perde o templo.
a gente perde território, a gente perde espaço. A gente vai cada vez mais perdendo o quê? A nossa localização. A gente vai para Galut, a gente perde, a gente vai para a diáspora, a gente não tem bússola. Por quê? Porque nós produzimos ódio ao invés de amor. O Tisha B'Av, né? Se o Mashiach não chegar e sermos obrigados a o Mashiach chegar, ia ser bom, viu? A gente não ia jejuar, ia sair da quarentena com segurança e nem precisava da vacina, entendeu? A gente ia fazer um gol dentro. Mas o que é o Tisha B'Av? A gente chora que nossos antepassados um dia odiaram ao invés de amar. E aí nós perdemos espaço. A gente perde a existência. Não é isso que Deus... Não foi para isso que Deus criou o mundo. Não foi para isso que Deus te deu as árvores. Não foi para isso que Deus vai te dar um território. Foi para isso que Deus te deu um templo. Não foi para isso. Você não está amando, você está odiando, perde tempo, perde território, perde a bússola, perde o norte, perde tudo. Entendeu? Rabino, é a Amy, tudo bem? Olá, Amy, como vai? Família, todos bem? Tudo, graças a Deus, Rabino. Obrigada pela aula, pelo curso maravilhoso. A minha pergunta é a seguinte, já que o homem é a imagem de Deus, por que demorou tanto tempo até Abraham para aprimorar? Excelente pergunta. Demorou mesmo. Por quê? Porque existe uma ferramenta de liberdade que Deus concedeu ao homem, porque assim como Deus é livre, o homem também será livre, sempre. E é preciso respeitar sempre a liberdade do homem. Essa liberdade conhecida na literatura judaica como livre-arbítrio. Então, o homem não é codificado a fazer o bem. O homem não é codificado tampouco para fazer o mal. O homem vai eleger se ele quer fazer o bem ou se ele quer fazer o mal. Ora, ele tem a imagem de Deus porque ele tem essa liberdade de decisão, de fazer o bem, fazer o mal. O que posso fazer se a Torá testemunha para nós, certifica a nós, que há 2000 anos de história demorou o homem para fazer o bom uso da liberdade e não o mau uso da liberdade. A liberdade foi usada pelo homem para virar de costas a Deus. Não só que ele não quis ir ao encontro do Criador, ele virou de costas ao Criador. Aquele capítulo que você conhece, da Torre de Babel, é uma demonstração de construção do conhecimento querendo tirar Deus da história. E isso permaneceu até chegar a Abraão. Então, por que o homem que é a imagem de Deus faz isso? Porque é exatamente porque ele tem a imagem de Deus. Ele tem essa liberdade. Por que as pessoas decidem afastar-se do judaísmo? Porque eles querem. E por que outros querem se aproximar? Porque eles querem. Porque eles decidiram, foram atraídos, se sentiram um vazio, buscaram estudos, buscaram isso, e outros buscaram outras coisas. Então, está no exercício da liberdade o destino do homem. Aquela geração, por 2000 anos, ficou decidido usar a liberdade para a árvore do prazer, a árvore do conhecimento, e jamais colocando a árvore da vida na frente. Entendeu? Maravilhoso. Obrigada, Rabino. Muito bem. Então, uma vez cumprindo com o planejamento, né, de fazer esse primeiro momento, então vamos encerrar, agradecer a presença de todos e mostrar, né, que na próxima aula nós vamos ter, na verdade, este tema, de Abraão até Yosef, no Egito. Aí não vou mais falar do indivíduo escolhido, que já sabemos que é Abraão, nós vamos falar da família
escolhida. Houve aqui um avanço, um tijolo a mais na compreensão da linha do tempo. Nós não vamos falar mais de indivíduo, nós vamos falar de família. E, se Deus quiser, então, na próxima segunda-feira, estaremos aqui para continuar com essa linha do tempo. Ok? Muito bem. Foi um prazer enorme ver, ouvir e ver, porque nem todos falaram, mas eu passeei pelas telas, vi quem está presente. Então, eu agradeço muito a presença de todos. Eu espero que vocês tenham aproveitado este momento. Beijos e abraços do Rabino a vocês. E, obrigado, se Rabino, Deus quiser, na próxima segunda-feira, e eu me sinto como um professor de Torá, tentando sempre trazer para vocês o tesouro que é o nosso judaísmo, a beleza e a profundidade que tem o nosso Torá, e os nossos grandes sábios, aquela galeria de eruditos, na medida do possível, trazer para conversar com vocês também. É isso que a minha missão. A minha missão no mundo é fazer isso, né? E vou continuar fazendo agora pelo Zoom, até que Deus nos permita ter um encontro mais próximo com vocês. Tá bom? Amém. Um abraço, beijo a todos. Obrigado, Rabino. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Boa noite. Oi, Jaque. Azar com o barulho, graças. Obrigado. Cuidado com a quarentena. Obrigado. Vamos nos cuidar. Obrigado a todos. Tchau, tchau.